estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre o Banco Master, que diz que ministros do Supremo defendem envio do caso Master à primeira instância como uma saída honrosa para Dias Toffoli. O relator resiste a abandonar o processo e tem dito a auxiliares não ver motivo para a suspeição. Essa medida tiraria a corte de centro da crise. Aqui também nos informa que Toffoli foi homenageado por cidade de resort em que se hospeda e também usou o avião da FAB em visita. E advogado deixa a defesa de Vorcaro e a atuação do Master no Tribunal de Contas da União. E presidente da CVM concorda com mudança de Haddad para fundos, desde que o órgão trabalhe ao lado no Banco Central. Aqui também diz que investidores começam a receber valores do FGC, mas fundo não fixa prazo para o pagamento. E falando sobre o judiciário brasileiro, Edson Fachin diz a ministros do Supremo que código de ética não é ideia dele, mas uma demanda da sociedade. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui essa primeira fotografia que vai falar sobre o meio ambiente. Caso de guaxinim que invadiu loja nos Estados Unidos e bebeu demais, mostra por que esses animais devem ser estudados. E aqui também nos informa que total de neurônios da espécie é similar ao de primatas. E falando sobre esporte, René, autor de 2 gols para a Portuguesa no Morumbis, comemora. São Paulo perde em jogo de 5 gols em dia de renúncia e operação policial. E outro assunto também é falando aí sobre um símbolo diplomático. Aqui nos diz que os pandas deixam o Japão rumo à China após a tensão entre países. E o país fica sem exemplares da espécie pela primeira vez em 54 anos. E mais uma vez sobre o meio ambiente, Santuário de Elefantes pede que Mato Grosso anule a suspensão para receber animais. E a instituição abre ação contra biólogo e pede a remoção de vídeos que difamariam a entidade. Agora outro destaque. Tentei me matar após sessões de espancamento no Secote, afirma venezuelano deportado dos Estados Unidos. O jornal Folha esteve no presídio de El Salvador em dezembro de 2025. E falando sobre o governo de Donald Trump, que diz que o presidente norte-americano suspende tarifas contra a Europa e diz que acordo com Groenlândia está encaminhado. Falando sobre as eleições 2026, Tarcísio expõe incômodo com Flávio e descontenta aliados de Bolsonaro ao cancelar a visita. E a Bia Kicis afirmou o seguinte: a candidatura é Bolsonaro dando as cartas mesmo preso. Também temos outros assuntos, que Lula usa prêmios recebidos pelo Cinema Nacional como vitrine. O efeito eleitoral deve ser baixo. Ancine indica aumento na liberação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Agora falando sobre crimes virtuais, temos aqui esta matéria. Sistema de verificação de idade da plataforma Roblox é falho e pode ser burlado com facilidade. Reportagem identifica brechas que permitem crianças se passarem por adultos e vice-versa. Adultos também se passando por crianças nessa plataforma. Temos também outros assuntos em destaque. Justiça suspende mudanças para vale-refeição de 2 empresas, que pode gerar um efeito cascata. E sobre o cinema, Oscar anuncia indicados nesta quinta-feira, com Wagner Moura no páreo. E acompanhe a partir das 10h30 desta manhã de quinta-feira. Aqui também diz que com o agente secreto, o Brasil pode ter 4 indicações. E a cerimônia irá ocorrer em 15 de março. E falando sobre meio ambiente, que é o nosso próximo assunto, na Folha de São Paulo,
Para cada $1 investido em proteção da natureza, o mundo gasta $30 na sua destruição. Relatório da ONU mostra que maior parte das finanças para bem-estar ambiental é estatal. Na seção Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto que trata do envelhecimento. Geração adultescente redefine marcos tradicionais do envelhecimento. Aqui vai nos informar que gerações recentes demoram mais para passar por etapas como sair da casa dos pais, casar e ter filhos. E o texto diz que esse comportamento impacta o modo como entendemos a juventude. Falando agora sobre economia, União Europeia, pela primeira vez na história, produz mais energia limpa do que fóssil. E Fórum Econômico avalia tirar evento principal de Davos, na Suíça. E sobre crise energética, que diz que o Japão tenta superar trauma 15 anos após desastre e reinicia a maior usina nuclear do mundo. Retomada reacende medo em comunidades rurais que vivem nos arredores de Fukushima. Outro assunto também nesta mesma editoria. Área técnica e superintendente do CAD pedem condenação de empresas da Lava Jato por cartel. O Tribunal do Conselho ainda vai decidir sobre recomendação e o valor da multa a executivos. Agora, temos aqui alguns assuntos em destaque na editoria de política. Candidatura de Gleisi no Paraná mexe em chapa do PT e embaralha a disputa pelo Senado. O Lula pediu que ministra concorra ao cargo visando conter ofensiva bolsonarista na casa. Outro assunto, também sobre política, que diz que PSB João Campos emprega ex-secretário de Pernambuco acusado de corrupção passiva. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui um primeiro assunto sobre carnaval, que diz que a gestão Nunes divulga maior carnaval do Brasil sem ter programação definida em São Paulo. A prefeitura espalha totens com QR Code para a agenda de desfiles, mas ela está indisponível. Também temos aqui outro assunto, que o FEComércio de Santa Catarina registra a redução do percentual de argentinos no litoral de Santa Catarina. Cidadãos do país vizinho são 19% do total de visitantes nos primeiros 15 dias de 2026. E falando sobre o aniversário do Estado paulista, distribuição de bolo no aniversário de São Paulo começa às 9 horas da manhã deste domingo, dia 25, no Bexiga. Desde 1985, o bairro oferece o doce de graça para residentes e também visitantes durante esta data. Agora, nos principais assuntos internacionais que estão em destaque na capa da Folha de São Paulo, Delcy Rodrigues muda comando militar após queda de Maduro. Inclusive, o Trump convidou a líder interina para ir aos Estados Unidos sem citar datas. E falando sobre o país norte-americano, Bill e Hillary Clinton não vão a depoimento e Câmara dos Estados Unidos abre denúncia por desacato. Os dois afirmam que já forneceram as poucas informações que têm sobre o caso Epstein. E sobre o governo Trump, que é o nosso outro assunto, aqui diz que juiz impede que governo dos Estados Unidos pericie dispositivos de repórter do Washington Post. Materiais do jornalista foram apreendidos em uma investigação sobre segredos de Estado. Agora, falando sobre tecnologia, temos aqui um assunto que Blue Origin terá própria rede de satélites para a internet antes de 2028. Aqui diz que a empresa prevê lançar 5.408 unidades em órbita baixa e serviço não é disponível ao grande público. Na editoria de saúde, saiba como é o atendimento odontológico de urgência 24 horas do SUS em todas as capitais. Esse levantamento mostra que serviço pode ser oferecido em UPAs, hospitais ou policlínicas.
Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta manhã de quinta-feira, temos aqui a manchete do dia, que é sobre o caso Master. Aqui diz que cunhada de Toffoli diz que marido nunca foi dono de resort. Em endereço residencial em Marília, em São Paulo, está registrada a sede de empresa que vendeu o hotel Tayayá. E o ministro até o momento não se manifestou sobre este caso. Aqui nos diz que a Maridit Participações, empresa dos irmãos do ministro do Supremo Dias Toffoli, que chegou a ter 1/3 de participação no resort de luxo Tayayá, no Paraná, tem como sede uma casa em Marília, lá em São Paulo. Essa casa, em estado precário de conservação, é de José Eugênio Dias Toffoli, que é o irmão do ministro e que aparece como diretor-presidente da empresa. Questionada, a Cássia Pires Toffoli, que é a mulher de José Eugênio, disse que nunca soube que a sua casa foi sede da Maridit e não tem conhecimento de qualquer ligação do marido com esse resort. E ela afirmou o seguinte, a equipe: essa casa é minha, financei com meu dinheiro por 25 anos. Ela também continua dizendo o seguinte: eu falei para as minhas irmãs que tenho vontade de sumir daqui. As pessoas ficam inventando coisas, que José Eugênio é o dono do Tayayá. E conforme revelou o jornal Estado de São Paulo, em 2021, os irmãos Toffoli venderam metade de sua participação no resort, de 6,6 milhões de reais, para um fundo de Fabiano Campos, que é cunhado de Daniel Vorchiaro. E Dias Toffoli é relator do inquérito do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Estadão nos traz aqui a foto da casa de irmão de Dias Toffoli, que fica localizada em Marília, lá em São Paulo, que consta como sede da Maridit, que chegou a ser sócia do resort de luxo Tayayá. Agora, um outro assunto em destaque, um destaque internacional: Trump recua de tarifas e anuncia acordo vago sobre a Groenlândia. Na Suíça, o presidente dos Estados Unidos anunciou esboço de acordo com o secretário-geral da OTAN sobre a Groenlândia e suspensão de ameaças tarifárias à Europa. Também temos outro assunto, que o Parlamento Europeu contesta na Justiça tratado com o Mercosul. O tribunal deve decidir se o acordo está em conformidade com os tratados do bloco. Agora, em São Paulo, temos aqui um destaque sobre abastecimento de água, dizendo que Sabesp reconhece problema grave, mas diz que antecipa investimentos. CEO da empresa diz que compra da Emaé reforçará segurança hídrica na Grande São Paulo. Sobre as eleições de 2026, Tarcísio adiou visita a Bolsonaro para evitar pressão por Flávio. Temos também aí no esporte, Casares renuncia e time do São Paulo perde em casa para a Portuguesa. Também temos outro assunto, falando aí mais uma vez sobre o braço digital do Master. O Banco Central liquida o Ewbank e aumenta o rombo no FGC. Na avaliação do Banco Central, essa liquidação foi necessária após o Ewbank dar calote na Mastercard. O Ewbank tem cerca de 6,5 bilhões de reais em depósitos que entram na conta do Fundo Garantidor de Créditos. Com isso, a conta a ser paga pelo FGC, no caso Master, deve aumentar para 47 bilhões de reais, que é considerado o maior valor da história. Temos também aqui na coluna do Estadão desta quinta: PGR deve rejeitar pedido de suspeição de Toffoli. E uma nota em destaque também no Estadão: o Conselho da Paz é uma armadilha. Brasil deveria polidamente recusar o convite de Trump para integrar o grupo. Agora, na capa do jornal Globo desta quinta-feira, dia 22 de janeiro, temos aqui um destaque internacional: Trump recua sobre a ação militar em novo tarifaço contra a Europa.
Após agravar crise com sucessivas ameaças, o presidente dos Estados Unidos diz estar próximo de acordo com a OTAN sobre a Groenlândia. Ao chegar a território europeu para participar do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, o presidente Donald Trump pisou no freio na ofensiva contra a Europa para tomar o controle da Groenlândia. Primeiro, em discurso, disse que não quer e não vai usar força militar no território. Depois, informou um recuo nas anunciadas tarifas contra os principais países da Europa. E, por fim, declarou, sem dar maiores detalhes, que está bem encaminhado um acordo com a OTAN, a aliança militar entre americanos e europeus sobre o território dinamarquês. E uma hipótese, isso de acordo com a imprensa americana, seria a cessão formal aos Estados Unidos das áreas onde o país mantém bases militares na Groenlândia. E um outro destaque internacional também na capa do Jornal Globo desta manhã, um continente espremido entre Trump e Putin. Com uma guerra aberta no leste pela invasão russa da Ucrânia, a Europa agora vê a Groenlândia sob a ofensiva americana. E nova ordem desafia o continente. Hoje frágil militarmente, escreve de País a jornalista Paola Diorti. Também falando aí sobre essa novela esticada, que diz que o Parlamento Europeu questiona na Justiça o acordo com o Mercosul. Temos aqui outros assuntos, falando sobre a economia aqui no nosso país. O Banco Central ordena a liquidação do Yubank, braço digital do Master. A gota d'água para a decisão foi a falta de pagamentos do Yubank, que tem foco nas classes C e D, para a Mastercard, que suspendeu as transações com os cartões. Aqui nos informa que é a sexta intervenção direta do Banco Central relacionada à crise do Master. Mais um assunto para o judiciário brasileiro: desgastes de Toffoli se acumulam e Supremo Tribunal Federal busca forma de blindar o tribunal. Remessa do inquérito para a primeira instância seria a opção. Cunhada diz que seu marido, que é o irmão do ministro, não foi sócio de resort ligado ao Master, contradizendo registros comerciais. E mulher de Moraes atua em caso ligado ao Master, enviado ao Supremo Tribunal Federal. Agora, no Brasil, temos aqui um dado alarmante dizendo que uma brasileira é vítima de importunação sexual a cada 14 minutos. O caso que aconteceu no Big Brother Brasil 2026 expõe um tipo de crime em alta aqui no nosso país, que tem uma punição prevista na lei mais pesada que o assédio sexual. Outros destaques também: o governo do estado vai comprar 220 mil câmeras inteligentes. Sistema com inteligência artificial priorizará a segurança pública. E Copacabana e a cidade de Belford Roxo serão projetos piloto. Na editoria de saúde, temos aqui o seguinte destaque, dizendo que a caneta só não basta. A caneta emagrecedora não faz mágica. É preciso aliar dieta e atividade física, afirmam os especialistas. E falando sobre esportes, temos aqui dois destaques nesta manhã na capa do Jornal Globo. Primeiro diz que Savarino troca Botafogo pelo Flu e Vasco alinha venda de Rayhan por 35 milhões de euros. Em uma crise financeira, Alvinegro perde outro destaque de 2024 ao negociar atacante com rival. Pelo Carioca, o time bate o Volta Redonda. Já a joia Cruz Maltina será a transação mais cara já feita em São Januário. E um outro assunto também sobre futebol: o elenco principal volta e Fla vence o primeiro clássico. Com intervenção da presidência no futebol após tropeços do Sub-20, o rubro-negro estreou na temporada com 1-0 sobre o Vasco. E por último, na capa do Jornal Globo, temos aqui um assunto que reservatório em baixa acende alerta no Grande Rio.
Reservatórios do Paraíba do Sul, que é o rio que abastece a região metropolitana, estão com um dos menores volumes para esta época desde 1998. E não há risco imediato de racionamento de água, mas esse quadro pode mudar no período de seca se não chover o bastante até o mês de abril. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um assunto internacional dizendo que Trump e OTAN se acertam sobre a Groenlândia. Reunido na Suíça, com o chefe da aliança militar liderada pelos Estados Unidos, o presidente anuncia o esboço de um acordo para instalar novas bases norte-americanas no território que ele falava em anexar. Antes, discussando no Fórum Econômico Mundial, ele voltou a criticar a Europa, mas prometeu o seguinte: não vou usar a força. Hoje, Trump espera assinar, com dezenas de líderes, a carta de fundação do seu Conselho de Paz, visto como uma ONU paralela. E o Brasil estuda convite para se integrar. A manchete de hoje é sobre a economia. Banco Central liquida o Nubank, o braço digital do MAST. Após constatar comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, o Banco Central decretou ontem o fim das atividades do Nubank, uma fintech que tem 12 milhões de clientes em todo o país, operando cartões de crédito, empréstimos e investimentos. Aqui nos informa também que em 2025 a movimentação chegou a 7,5 bilhões de reais. O Nubank compunha o conglomerado Banco Master, também liquidado pelo Banco Central por suspeita de operações ilegais no mercado, além de ser alvo de uma investigação da Polícia Federal, com processo sob a guarda do Supremo Tribunal Federal. E com o fechamento do Nubank, o Fundo Garantidor de Créditos, instrumento que ampara parte dos consumidores e é gerido pelas empresas do setor, vai desembolsar 6,3 bilhões de reais para pagar os correntistas. Há estimativas de que o FGC desembolse 47 bilhões de reais com o escândalo do Master. Também temos outros assuntos em relação ao caso Master. Gabriel Galípolo tem nova reunião no Tribunal de Contas da União e os clientes vão ter que esperar mais 60 dias. E relator no Supremo, Toffoli terá apoio da PGR. Agora, temos aqui uma entrevista que está em destaque no cb.poder. Supercomputador com DNA brasileiro. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Luciana Santos, falou sobre investimentos em alta tecnologia e como a IA pode ajudar no combate à violência contra a mulher. E falando sobre violência contra a mulher, temos aqui esta notícia. O assassinato de Helenice comove o Distrito Federal. A empresária do Guará 2, a Maria Helenice de Queiroz, de 61 anos, foi morta com uma facada em casa. O algoz é o próprio filho, Vinícius, de 23, que sofre de depressão e ansiedade. O jovem afirmou o seguinte à polícia: foi um impulso. Ela fala bem alto e eu tenho um pouco de sensibilidade. Acabou que eu ataquei. Foi o que este homem, na verdade, de 23 anos disse, e a polícia trata como um caso de feminicídio. Temos também outros assuntos no caderno Direito e Justiça sobre uma união contra a violência. Presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência contra a Mulher, Camila Guerin, quer fortalecer estratégias nacionais nessa área. No caderno de cidades, temos aqui um assunto que fala sobre um novo sonho universitário. A terceira edição do vestibular 60+, da Universidade de Brasília, divulgou ontem a lista dos aprovados. E calouras falaram ao Correio Brasiliense sobre planos
para o futuro. E mais um assunto no caderno de cidades do Correio Brasiliense, temos aqui esta informação que a BR-020 ficou totalmente fechada no sentido plano piloto ontem, por volta das 14 horas, em decorrência de um acidente com um caminhão carregado de soja, 3 carros e uma motocicleta. E não houve feridos e a via foi liberada no fim da tarde. Temos outros assuntos também em destaque. Uma entrevista que aconteceu ao podcast do Correio. Carla Maia e Paulo Henrique Oliveira, organizadores do Carnaval, querem ampliar o número de foliões nas ruas do Distrito Federal. Sobre política, de olho em 2026, Tarcísio adia a visita a Bolsonaro. E sobre o Mercosul, aqui diz que os europeus vão reagir na justiça. Moção aprovada por eurodeputados vai levar aos tribunais diversos aspectos do acordo para o bloco de livre comércio assinado no sábado. Também temos aqui um assunto sobre educação, que os maus alunos do curso de medicina serão barrados. O Conselho Federal de Medicina e a AMB querem impedir que 13 mil alunos de medicina que tiraram nota abaixo de 2 no ENAMED de 2025 exerçam a profissão. Investigação ampliada com várias linhas. Temos aqui este caso que aconteceu no Distrito Federal sobre as mortes na UTI. Responsável pela apuração da suspeita de homicídios no Hospital Anchieta, o delegado Maurício não descarta motivos para a barbárie. E entre as hipóteses, a de que Marcos Vinícius, o líder do trio que está preso, tenha matado por prazer. O policial diz que outras denúncias devem ser investigadas, mas por enquanto não há novos casos concretos. Agora, na capa do jornal cearense O Povo desta manhã, temos aqui a manchete do dia que fala sobre política, especificamente sobre o piso dos professores. O governo muda cálculo e dá 5,4% de reajuste em 2026. O piso para docentes com jornada de 40 horas semanais passa para R$ 5.130,63. E pela nova regra, o percentual estabelecido nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior. Na editoria internacional, aqui diz que Trump diz avançar em acordo com a OTAN sobre Groenlândia e recua em tarifas. Em cidades, temos um assunto sobre a homenagem ao centenário. Peças do artista Zé Pinto, que faleceu em 2004, são restauradas por alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomas Pompeu. Na economia, temos aí um destaque sobre saúde no trabalho, que casos de transtorno mental sobem 128% aqui no estado do Ceará. E Guia Vida e Arte traz um destaque que a peça Hecatombe apresenta o mundo que vive o colapso como um cotidiano. Sobre esportes, Ceará goleia Tirol e avança em primeira para a segunda fase do Cearense. Já no caderno de cidades, Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da média. Agora, no valor econômico de hoje, temos aqui a manchete do dia. Banco Central decreta liquidação do Nubank, do Grupo Master, e conta do FGC aumenta. Aqui nos diz que o desfecho veio após fintech ficar inadimplente com Mastercard, e o custo para o fundo será de 6,3 bilhões de reais. Em outro assunto, Trump anuncia esboço de acordo sobre a Groenlândia e recua na ameaça de tarifas. Temos também outros destaques. CVM vê CEO como mentor de fraude na Americanas. Aqui nos diz que a Superintendência de Processos Sancionadores da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, concluiu em dezembro a peça acusatória de um dos processos abertos
contra Americanas, no qual aponta que o ex-presidente da companhia, Miguel Gutierrez, foi o principal responsável pela fraude contábil na varejista. Essa informação foi antecipada ontem pelo colunista Lauro Jardim, do jornal Globo. Em 15 de janeiro, a área técnica responsável pelo caso na autarquia deu início à fase de citação dos acusados e apresentação de defesas. Esse processo tem 31 réus, entre eles a própria Americanas. Já um outro assunto, Justiça Europeia vai avaliar tratado entre União Europeia e Mercosul. Também temos aqui outra chamada de capa, que saneamento em Goiás deve atrair 6,2 bilhões de reais. E um assunto sobre gestão, temos aqui a foto da Patrícia Rosado, ela que é vice-presidente de pessoas da Fundição Tupi. Aqui nos diz o seguinte: empresas incentivam funcionários a retomarem o ensino básico para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho. E a vice-presidente afirmou o seguinte: a conclusão dessa etapa educacional amplia significativamente as chances de participação em processos seletivos internos e favorece o crescimento profissional e salarial, afirmou aí a Patrícia da Tupi. E dando continuidade no Valor Econômico sobre política, temos aqui uma matéria: que cenário adverso é barreira para Tebet no Mato Grosso do Sul, diz MDB. O presidente estadual do partido alerta que a ministra não terá o voto conservador do estado, o que pode levá-la a disputar o Senado por São Paulo. E sobre eleições a pedido de Lula, Sidônio fica no cargo e indica publicitário baiano para coordenar a campanha. Raul Rabelo será responsável por chefiar a estratégia da disputa ao 4º mandato. Temos também outro assunto: STM deve receber em fevereiro representação que pode levar à perda de patente de Bolsonaro. E militares condenados na trama golpista devem ser alvo de processo por indignidade. Aqui informa que o Ministério Público apresentará na primeira semana de fevereiro os pedidos para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais militares condenados na trama golpista sejam expulsos das Forças Armadas. E conforme o que apurou o Valor, a tendência é que as representações sejam enviadas ao Superior Tribunal Militar já em 3 de fevereiro, um dia depois de a Corte voltar do recesso. E a competência para entrar com a representação por indignidade e incompatibilidade para com o oficialato é da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Esse pedido, julgado pelo STM, é cabível contra oficiais condenados a mais de 2 anos e com pena transitada em julgado, quando não cabem mais recursos. Temos aqui agora um texto escrito por Maria Cristina Fernandes ao Valor: como o Master invadirá o ano eleitoral. Ela escreve o seguinte: se em 2016 a blindagem do Centrão se deu pela derrubada de Dilma, a de 2026 pretende se dar pela derrota de Lula. Temos também aqui um assunto: de acordo com a pesquisa Atlas Intel, Lula tem 48,8% das intenções de voto e Flávio 35% no primeiro turno. O senador registra melhor desempenho que os outros nomes da direita, de acordo com a pesquisa. E ainda falando sobre as eleições no Paraná, a Gleisi Hoffmann confirma a pré-candidatura ao Senado pelo Paraná após o pedido de Lula. Aqui diz que a petista terá que deixar o Ministério das Relações Institucionais para disputar as eleições. Também temos aqui um outro assunto: que TSE não atualiza regras sobre a inteligência artificial em primeira versão de normas para as eleições. Minutas de resoluções são rascunhos e podem ser alteradas a partir de sugestões da sociedade. Temos também outros assuntos em destaque: que aliados disputam vaga de vice na chapa à reeleição. E após Lula confirmar a presença em evento do MST, o grupo muda a data de ato
em solidariedade à Venezuela. Aqui nos informa que o movimento rechaça que essa mudança tenha sido motivada por qualquer tipo de pedido do Palácio do Planalto ou do entorno do presidente da República. Aqui diz que após o presidente Lula confirmar a presença, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra decidiu alterar a programação do seu 14º Encontro Nacional e mudar a data de um ato de solidariedade à Venezuela, que integra o calendário de atividades de 42 anos do grupo. Os eventos do MST estão ocorrendo desde o início da semana e devem durar até sexta-feira, dia 23 de janeiro, em Salvador, na Bahia. Inicialmente, esse ato de solidariedade ao governo venezuelano aconteceria na sexta, à tarde, no Pelourinho, local no centro de Salvador, que é um dos mais famosos atrativos turísticos do país. E Lula, no entanto, escolheu justamente esta data para marcar presença nas festividades. Aqui conta também que depois dessa confirmação da ida de Lula, o MST optou por fazer um ajuste na programação. Com isso, essa solidariedade à Venezuela passou para quinta-feira, dia 22 de janeiro. Esse movimento rechaça que as mudanças tenham sido motivadas por qualquer tipo de pedido do Palácio do Planalto ou do entorno do presidente. Segundo o movimento, as alterações foram necessárias porque os dois atos, presença de Lula e apoio à Venezuela, têm finalidades distintas e exigem aí espaços físicos diferentes. E segundo os interlocutores, a denúncia contra o ataque dos Estados Unidos na Venezuela prescinde de um espaço público para que a mensagem seja difundida entre a sociedade civil. Já o encontro do MST com Lula deve acontecer em um local mais restrito aos integrantes do grupo, pois se trata de um diálogo entre um movimento e um representante do governo federal. Aqui também continua dizendo na matéria que, por fim, esse ato em solidariedade à Venezuela integra o que está sendo chamado pelo movimento de Jornada Internacionalista. Irá contar com mais de 60 representantes de organizações internacionais de 22 países diferentes, além de representantes da embaixada do país vizinho. E Lula deverá viajar à capital baiana acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa. E a presença do auxiliar não é à toa. Aqui explica que, além de ser ex-governador da Bahia, Costa deve ser escalado por Lula para disputar uma vaga no Senado, nas eleições de outubro, representando justamente o estado baiano, que é o seu berço político. E como mostrou o valor econômico, o governo petista também tem evitado elevar a temperatura política no país vizinho. Inicialmente, o executivo havia decidido endurecer nas críticas contra a intervenção americana, o que fez com que alguns auxiliares do governo classificassem a operação de Donald Trump como um sequestro. E nos últimos dias, entretanto, assessores do presidente brasileiro modularam o discurso e passaram a admitir, em condição de anonimato, que o Brasil estaria agora mais interessado na estabilidade política da nação vizinha. E a avaliação tem como pano de fundo o temor de que uma convulsão social na América do Sul influenciasse também o clima nos outros países, incluindo o próprio cenário brasileiro. E uma outra matéria, também sobre política, diz que Tarcísio de Freitas sinaliza afastamento de bolsonarismo ao adiar visita a ex-presidente na Papudinha. Aliado diz que pressão exagerada de familiares de Bolsonaro vem incomodando o governador. A decisão do governador Tarcísio de adiar a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro é um recado político e sinaliza desejo de, aos poucos, ir se distanciando no núcleo mais duro do bolsonarismo, de acordo com os aliados de Tarcísio de Freitas. Aqui informa que, na avaliação de uma fonte do entorno do governador de São Paulo, o movimento não se trata de uma ruptura,
mas de um sinal claro de que há um desejo de distanciamento para marcar uma posição mais independente. E o objetivo, segundo esses aliados ouvidos pela reportagem, é pavimentar um caminho para um eventual segundo mandato no Palácio dos Bandeirantes, menos ancorado em Bolsonaro. E esses foram os principais assuntos em destaques nas principais capas dos jornais do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Vamos dar início agora aos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto, que é sobre o climão no Supremo Tribunal Federal. Desgastes de Dias Toffoli se acumulam e o Supremo busca formas de blindar tribunal. Aqui nos diz que, dado o histórico de um grande arco de contatos influentes, cuidadosamente construído por Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, era de se esperar que a liquidação da instituição financeira e a prisão de seu líder pela Polícia Federal abalaria o mundo político. As ligações políticas de Vorcaro ainda deixam muitos políticos preocupados em Brasília, mas, curiosamente, é no STF que vem se desenvolvendo o principal ponto de tensão enquanto se desenvolvem os muitos desdobramentos do caso. Aqui informa que depois de a colunista do Globo, Malu Gaspar, revelar que o escritório da mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, tinha um contrato milionário com o Master, as atenções se voltaram para o ministro Dias Toffoli, que assumiu a condução das investigações em torno dos indícios de fraudes financeiras bilionárias nas atividades do Banco de Vorcaro. Essa condução do processo pelo ministro, com decisões controversas e a ligação de seus familiares a negócios relacionados à teia de fundos de investimentos, que a Polícia Federal diz ter sido usada pelo Master para fraudes, tem provocado críticas de juristas incômodos até mesmo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Aqui informa também que integrantes do STF estão conversando sobre uma solução para tentar diminuir esse incômodo gerado pela condução do caso pelo ministro Dias Toffoli. Entre elas está a saída de Toffoli do caso e a aprovação de um código de conduta para juízes de cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, temos aqui um texto da colunista Malu Gaspar sobre o Banco Master. Ela escreve o seguinte: a atuação da mulher de Alexandre de Moraes é desconhecida em 4 órgãos previstos em um contrato milionário. Depois do Banco Central, do CAD e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Receita Federal informou à equipe da coluna que não há registros de audiências da advogada Viviane, que é a mulher de Alexandre de Moraes, com autoridades do órgão nos últimos 12 meses. A resposta da Receita sobre a atuação de Viviane, em defesa dos interesses do Banco Master, foi enviada em resposta a um pedido formulado por meio da Lei de Acesso à Informação. Aqui diz que, conforme revelou o blog, o contrato do escritório de Viviane com o Master, que entrou em vigor em janeiro de 2024, previa o pagamento de 3,6 milhões de reais todo mês ao longo de um período de 3 anos. E procurada, a assessoria do Banco Master informou que não se manifestaria. Agora, o escritório de Viviane não havia respondido aos questionamentos encaminhados por e-mail até a publicação deste texto. Aqui também diz que o contrato de Viviane ainda determinava que a advogada organizaria 5 núcleos de atuação perante Judiciário, Legislativo, Executivo, Ministério Público e Polícia Judiciária. No caso, a Polícia Federal
que acabaria deflagrando em novembro do ano passado uma operação que levou à cadeia o dono do Master, o executivo Daniel Vorcaro. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um assunto sobre futebol, uma análise do Jornal Globo. Flamengo vence clássico com domínio amplo sobre o Vasco. Indicações ao Oscar serão conhecidas hoje. E o filme brasileiro Agente Secreto tem muitas chances. Temos também outro assunto. Empresário que matou mulher há 23 anos é reconhecido por câmeras e preso na Praia do Forte, lá na Bahia. Também temos aqui um assunto internacional. Trump lança Conselho da Paz na Suíça, com críticas à ONU em grupo reduzido de países. Embora o escopo inicial fosse supervisionar a reconstrução de Gaza após a guerra entre Hamas e Israel, os estatutos do Conselho não limitam sua função ao território palestino. Agora, sobre a economia, temos aqui mais uma vez, com o fim do Will Bank, qual é o tamanho da conta deixada pelo Grupo Master para o FGC pagar aos clientes? Instituição financeira era voltada para a classe C e D e estava sob regime de administração especial temporária. Como vimos nos assuntos de hoje, o Banco Central determinou ontem a liquidação extrajudicial do Will Bank, instituição digital controlada pelo Grupo Master, após concluir que a situação econômico-financeira do banco havia se tornado inviável. Essa medida encerra um período de administração especial temporária, iniciado no mês de novembro, quando a autoridade monetária ainda avaliava a possibilidade de venda da operação. E a liquidação do Will Bank marca a sexta intervenção direta relacionada ao caso do Banco Master. E essa nova liquidação também aumenta o número de clientes que ficaram com recursos investidos retidos e que têm o direito de receber ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC. E a conta da instituição, que funciona como uma espécie de seguro do mercado financeiro, não para de crescer. Há quem informa que o FGC anunciou ontem que vai desembolsar 6,3 bilhões de reais para quem detinha investimentos de até 250 mil no Will Bank, que é o banco digital do Grupo Master. E o prazo para o pagamento e o número exato de investidores que terão direito a receber não foram informados, mas a expectativa é que o processo seja mais rápido do que o do Banco Master, cujos pagamentos começaram somente na semana passada, 2 meses depois da liquidação da principal instituição financeira do grupo de Daniel Vorcaro. Isso porque o volume de ativos do Will Bank é bem menor do que os do Master. Aqui diz que com a nova conta da liquidação do braço digital do Master, o saldo a pagar pelo FGC encosta em 47 bilhões de reais. São 40,6 bilhões só para o Master. Ainda poderá subir se houver outras liquidações ligadas ao conglomerado. E o valor é cerca de 30% de todo o patrimônio do fundo. Há ainda para o FGC, cujo capital é formado por contribuições de todos os bancos, um prejuízo decorrente de dívidas que o banco tinha com a entidade que não serão pagas. Aqui também informa que os clientes já podem fazer o cadastro no aplicativo do FGC, que é necessário para receber o pagamento. A conta crescente deixada pelo Master para o FGC alimenta uma discussão no setor bancário sobre a recomposição do fundo. E uma das ideias avançadas, revelada pelo jornal Valor Econômico e posteriormente confirmada pelo Globo, é a antecipação das contribuições dos bancos dos próximos 5 anos e um aumento de 50% na alíquota atual, para garantir que haja algum fluxo no FGC nos próximos anos. Aqui também diz que os bancos e o próprio fundo vêm participando das discussões. Até o momento, o Conselho Monetário Nacional não deliberou qualquer alteração no funcionamento do FGC e, procurado,
O FGC não respondeu quais medidas estão em discussão. E aqui diz que o Iobank, formalmente Rio Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, havia sido mantido em funcionamento mesmo após a liquidação do Banco Master, em 18 de novembro de 2025, no âmbito da Operação Compliance Zero. E naquele momento, avaliava-se que havia investidores interessados em comprar o banco digital, o que poderia reduzir prejuízos ao sistema financeiro. As negociações, no entanto, não avançaram dentro do prazo máximo de 120 dias previsto para o regime especial. E segundo o Banco Central, o agravamento da crise ficou evidente no último dia 19, quando o Iobank deixou de cumprir sua grade de pagamentos junto à Mastercard. Em resposta, a operadora de cartões bloqueou a participação do banco no arranjo de pagamentos, suspendendo transações realizadas com cartões emitidos pelo Iobank e inviabilizando a continuidade das operações. E diante desse cenário, o Banco Central avaliou que a liquidação se tornou inevitável em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master. Falando agora sobre as eleições deste ano, temos um próximo assunto que diz: Tarcísio marca reuniões, sonda marqueteiros e evita visita a Bolsonaro por corrida ao Planalto. O governador de São Paulo intensifica articulações nacionais, consulta estrategistas e ganha tempo diante da pré-candidatura de Flávio e também das tensões no campo bolsonarista. E aqui diz que Flávio foca no Nordeste e escala ex-ministro como coordenador de campanha. Rogério Marinho desiste de candidatura no Rio Grande do Norte e afirma ter aceitado o convite de Bolsonaro. Ele afirmou gratidão e lealdade. Temos aqui outros assuntos que fala da rotina de Bolsonaro na Papundinha, quentinhas de Michele, caminhadas com Torres e Silvinei e futebol. Outro assunto também: Estados Unidos e Dinamarca vão renegociar acordo de defesa de 1951 sobre a Groenlândia, afirma uma fonte. Sobre a Venezuela, que diz que a presidente interina muda comandos militares na véspera de reunião sobre petróleo. Especialistas apontam as perspectivas do acordo entre União Europeia e Mercosul na Justiça Europeia. E Portugal tem aumento de crimes de ódio e infiltração neonazista dentro dos serviços públicos. Temos agora outros assuntos. Caso de importunação sexual no BBB gera alerta sobre crime, que faz uma vítima a cada 14 minutos no nosso país. Falando sobre saúde, é o nosso próximo assunto. Aqui vai falar sobre as canetas emagrecedoras, os hábitos fundamentais para manter durante o tratamento e por quê. Novos medicamentos podem ajudar na perda de peso, mas exigem também mudanças de estilo de vida. Agora, sobre a previsão do tempo, chuvas seguem em parte do país, com chance de maior volume no Rio, Minas Gerais e Espírito Santo. E mictório a céu aberto assusta moradores no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. E juiz decreta a prisão de condenada por homofobia que está na Espanha e frisa fuga em definitivo do país. Temos outros assuntos agora. Um texto do colunista Lauro Jardim. As farpas atiradas por Lula em sua reunião com Eduardo Paes. Já a Miriam Leitão escreve: Parlamento Europeu coloca acordo com Mercosul em risco. E série de ataques de tubarão na Austrália. Um menino de 12 anos sobrevive, mas não deve voltar a acordar. Temos também um próximo assunto na área da saúde. De acordo com o médico, estes são os 3 alimentos que não devem ser consumidos no café da manhã. Temos aqui outros destaques também.
falando sobre essa tensão com os Estados Unidos. Aqui diz que rádio a manivela, comida estocada e fogão a querosene. A Groenlândia divulga guia de emergência para famílias. E Trump diz que os Estados Unidos possuem arma secreta após relatos sobre captura de Maduro. Ele afirma que ninguém mais tem essa arma secreta. E Correios negociam parceria para entregar produtos de linha branca e preparam um leilão de imóveis e PDV. Temos aqui, em mais notícias, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma argentina que cometeu racismo em Ipanema passa a usar tornozeleira eletrônica. Agostina Paes fez gestos e sons em alusão ao macaco para funcionários de um bar em Ipanema. Aqui diz que na última quarta, a Justiça brasileira colocou nela uma tornozeleira eletrônica, medida que sua equipe de defesa classificou como excessiva. Segundo o site digital Local Info, o advogado da mulher afirmou que se trata de uma medida muito severa e excessiva e anunciou ainda que entrará com um pedido de habeas corpus em favor do influenciador, que tem sido notícia nos últimos dias. Essa jovem de 29 anos agora enfrenta medidas muito rigorosas, já que a colocação dessa tornozeleira eletrônica inclui monitoramento judicial permanente e a proibição de deixar o Brasil, enquanto a investigação sobre suas ações continuam. E a notícia que surgiu na última terça, que na segunda passada, um grupo de 3 pessoas, fingindo ser policiais brasileiros, invadiu o apartamento onde ela estava hospedada, justamente quando ela havia saído para comprar comida. E ao retornar e se deparar com a cena, ela sofreu um colapso nervoso. Ligou para o pai e afirmou que eles queriam matá-la. E esta mulher, acusada aí de racismo, Agostina, falou na terça-feira e declarou o seguinte: o abandono do meu país me dói. Os contatos com o consulado argentino no Brasil estão progredindo, mas sem avanços significativos. Isso porque no dia 14, lembrando que vazou um vídeo mostrando a jovem advogada e influenciadora de Santiago fazendo gestos racistas, imitando um macaco, direcionados a um grupo de funcionários de um bar em Ipanema, Rio de Janeiro. Em sua defesa, a moça argumentou que eles tentaram cobrar dela e de um grupo de amigos por bebidas que não haviam pedido e que durante a discussão os funcionários a ameaçarem apalparam suas partes íntimas. E na última terça, sua tia, irmã de sua mãe, publicou um longo vídeo em sua conta do Facebook criticando alguns jornalistas de veículos de comunicação nacionais. Já falando aí sobre São Paulo, apresente o seu BO. Restaurante vai distribuir fatias de pizza para vítimas de assaltos em Pinheiro. A iniciativa propõe troca de boletim de ocorrência por comida e levanta aí debate nas redes sobre a explosão de assaltos na Zona Oeste. E o proprietário afirmou que esse tema virou popular no bairro, como a gente observa aqui nesta imagem. E uma criança de 5 anos é detida pelo ICE ao voltar da escola nos Estados Unidos. O menino foi abordado junto com o pai na porta de casa e levado para um centro de detenção no Texas. Temos agora outros destaques, que CVM conclui que fraude na Americanas foi executada por ex-diretores e liderados pelo ex-CEO. Sobre a educação, aqui diz que notas de corte aumentam por aceitação da pontuação das últimas 3 edições do Enem. Imobilização por mandato tampão expõe interesses distintos de Lula, Flávio Castro e Paes. Temos agora assuntos no Rio de Janeiro. Casarão onde funcionava boate pega fogo na Lapa. Esse imóvel, localizado na rua do Riachuelo, funcionava em uma boate. Temos também outros assuntos, que barulho, buracos e fumaça de diesel. Moradores relatam rotina de transtornos com geradores a light em bairros do Rio.
Essas falhas recorrentes no fornecimento de energia fazem Light instalar geradores em áreas residenciais no Leme, Caxambi e também Barra da Tijuca. Como a gente observa aqui nesta imagem, por conta de apagão no Leme, geradores foram instalados no bairro e moradores reclamam de barulho. Na foto, temos aqui o equipamento na Avenida Atlântica. Operação mira grupo especializado em furto de petróleo que atuava em fazenda de bicheiros e o prejuízo supera 5,8 milhões de reais. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio combatem grupo especializado no crime. 7 pessoas já foram presas. E Castro confirma a saída de 5 secretários para as eleições, mas mantém indefinição sobre o seu futuro. Temos também agora outros assuntos, falando sobre cultura e entretenimento. Na torcida pelas indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026, veja as produções brasileiras que também já concorreram ao prêmio em Hollywood. E sobre o Oscar, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres são as únicas brasileiras já indicadas por atuação. E Oscar 2026, os principais prêmios de O Agente Secreto e Wagner Moura até aqui. Também temos agora um assunto sobre saúde e bem-estar. Relaxar com telas pode estar nos deixando mais estressados, que diz que usar vários dispositivos digitais ao mesmo tempo pode ser altamente distrativo e superestimulante. Temos também outro assunto. Surto de fungo raro causa uma morte e deixa dezenas de doentes em estado nos Estados Unidos. Temos também outro assunto sobre esportes. Atuação segura e boas ideias. Estreia de Anselmi dá um suspiro de esperança para a temperatura de incertezas no Botafogo. Temos também que o jogador do Colo-Colo tenta cavadinha, erra e sai machucado. E um outro assunto, Real Madrid é o clube com maior receita do mundo na temporada 24 e 25. E veja também a posição do Flamengo. Em negócios e finanças, temos aqui um assunto que França sobe o tom contra Trump e rejeita a ameaça de tarifa de 200%. E sobre as montadoras, pequena em população, gigante em produção, como a Eslováquia virou potência da indústria automobilística europeia. Já nos assuntos internacionais de hoje, regime iraniano endurece resposta a protestos com prisões e confisco de bens. E na mira de 2 potências, a Europa se vê pressionada entre Trump e Putin. Também temos outro assunto que, em meio à série de acidentes, trem se choca com guindaste no sul da Espanha e deixa feridos. E a Operação Internacional prende quase 200 pessoas em ação contra garimpo ilegal de ouro na América do Sul. Outros assuntos também, um homem corre maratona em Hong Kong com bebê preso ao peito e vira alvo de investigação policial. E arremessada durante turbulência, uma comissária britânica pede uma indenização de R$519 mil. Temos também outro assunto que imagens infravermelhas mostram a aeronave triangular em voo noturno perto da área 51. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque. Hipótese de mortes por prazer guia investigação sobre assassinatos numa UTI de um hospital no Distrito Federal. Temos aqui sobre violência. Nunca pensei que o filho pudesse fazer isso, diz um vizinho sobre crime que aconteceu no Guará 2. O estudante de economia da Universidade de Brasília disse à polícia que matou a mãe, a Maria Helenice de Queiroz, de 61, por impulso. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Sobre o Fórum Econômico, Trump assina a carta de criação do Conselho de Paz e fala sobre as guerras. Essa criação do Conselho foi apresentada na Suíça, com a presença de líderes globais. Falando sobre o Oscar,
O agente secreto pode concorrer em até 5 categorias. A divulgação da lista da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está marcada para esta quinta-feira. E golpe do consórcio falso fez 23 vítimas e movimentou 130 mil no Distrito Federal. Também temos outro assunto, que traficantes usavam apartamento no Distrito Federal para armazenar e vender drogas. Sobre a previsão do tempo, chuvas em temperaturas amenas continuam no Distrito Federal nesta quinta-feira. Sobre lazer, temos aqui a notícia que carnavalescos querem colocar 1 milhão de pessoas na Folia de Brasília. Ingressos da Copa garantem prioridade na entrevista de visto para os Estados Unidos. E deputado apresenta projeto para reduzir multas por excesso de velocidade. Temos também um assunto sobre o Banco Master, as polêmicas de Toffoli no caso Banco Master, da retenção de provas, a indicação de peritos, medidas adotadas pelo ministro geram perplexidade e acendem debate. No cinema, Kleber Mendonça afirma o seguinte: brasileiro vê no cinema o que vê na seleção em boa fase. Agora, um assunto que fala sobre relações internacionais. O Parlamento Europeu judicializa acordo entre União Europeia e Mercosul. E Brasil é denunciado à OEA por ações policiais em São Paulo. A OEA é a Organização dos Estados Americanos. Aqui diz que a Defensoria Pública e Conectas recorre à comissão com acusações de graves violações de direitos humanos em operações deflagradas no Estado. Temos também outros assuntos. Votos do Fábio Félix vão ficar no PSOL, diz militante do partido. E a ministra da Ciência afirmou que supercomputador põe Brasil entre potências. E adiamento do encontro de Tarcísio com Bolsonaro frustra Faria Lima. Já na editoria de cidades, temos aqui alguns principais assuntos também, que motociclista é preso por tráfico de drogas no Paranoá. E a primeira clínica social de cannabis medicinal será inaugurada. E Parque da Cidade recebe famílias para entrega de kits da corrida de Reis Mirim. E a Justiça condena sequestradores de amigo de empreiteiro morto no ano de 2022. E Justiça mantém prisão de feminicida e a converte em preventiva. Temos também outros assuntos, que a equipe denunciada por racismo em show está sendo investigada, diz R2. E jacaré preso em Portão é resgatado por bombeiros no Distrito Federal. Temos também outro assunto. Polícia Civil no Distrito Federal amplia a apuração sobre mortes em UTI e investiga funcionários que passaram pelos leitos. O delegado responsável pelo caso explica que todos que trabalhavam no leito são investigados e que esse é o procedimento da polícia. E crédito do cartão material escolar será depositado em 2 de fevereiro. Esse programa deve beneficiar cerca de 172 mil estudantes do Distrito Federal em 2026, com um investimento estimado em 52 milhões de reais. E sobre o trânsito, o caminhão carregado de soja tomba após colisão e interdita a BR-020. E casamento comunitário é que afirma que as inscrições estão abertas para a primeira edição de 2026. A cerimônia será em 22 de março. Sobre política, mesmo preso, Bolsonaro segue influente na direita, afirma Bia Kicis. E a esposa de Moraes aparece como advogada em ação ligada ao Master. E frigorífico bolsonarista faz churrasco na caminhada de Nicolas. Também temos aqui que Gleisi Hoffmann aceita convite para disputar o Senado. E Gilson Machado anuncia a saída do PL. Outros assuntos internacionais. Crise da Groenlândia faz a Europa endurecer postura com Donald Trump. E ataques deixam mortos na Ucrânia.
e os drones ucranianos ferem 11 pessoas. E ainda falando sobre o caso da Groenlândia, Trump recua em guerra comercial e suspende as tarifas contra a Europa. E na arqueologia, estudos em Pompeia desvendam a arquitetura de segredos milenares. Agora, na Editoria Brasil, temos aqui alguns principais assuntos. Primeiro é uma matéria especial sobre a rotina de quem convive com anemia falciforme. Temos também na área da medicina, Conselho Federal de Medicina e AMB querem impedir 13 mil novos médicos de atender pacientes. E caso ET de Varginha ganha repercussão internacional. E operação mira venda ilegal de camarote no Morumbis. Ex-dirigentes de São Paulo são alvos de buscas e em apuração sobre comercialização irregular. Em caso de violência sexual, um idoso é preso, suspeito de estuprar 2 sobrinhos, um deles de 3 anos. O idoso, que tem 70 anos de idade, teria cometido diversos abusos por várias vezes contra a sobrinha de 13 e dava presentes em troca de favores sexuais. Na economia, temos também alguns principais assuntos. Primeiro diz que o FGC deve pagar 6 bilhões a clientes do Eubank. Instituição ligada ao Master é liquidada pelo Banco Central e os usuários aguardam o ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos. E no mercado financeiro, Bolsa, em novo recorde diário, rompe patamar de 171 mil pontos. E o fim da escala 6x1 deve elevar produtividade, foi o que defendeu Boulos. Segundo o ministro, a revisão da jornada de trabalho para 5x2 é uma das prioridades do governo federal com foco no ciclo político de 2026. E sobre a situação do caso Master, CVM defende ação derivada para ampliar proteção a cotistas. O presidente interino da autarquia afirma que modelo inspirado na lei das SA pode fortalecer a responsabilização em fundos de investimento. Falando sobre ciência e saúde, de acordo com estudos sobre DNA, falhas genéticas comuns ameaçam gestações. Os cientistas descobrem fortes conexões entre falhas genéticas no DNA de mães e pais e problemas que levam à interrupção espontânea da gravidez. A descoberta abre caminho para avanços nos cuidados com a fertilidade. E falando sobre astronomia, o mistério da estrela que desapareceu sem deixar rastros. Também temos aqui sobre o mistério também da formação dos buracos negros supermassivos. É desvendado. Aqui nos informa que o crescimento acelerado no universo primitivo mostra que buracos negros pequenos podem virar gigantes cósmicos em tempo recorde. E vacina contra herpes zoster pode retardar envelhecimento. A proteção contra a doença infecciosa não é o único benefício de quem se imuniza. Estudo indica a ligação entre a vacinação e menores riscos de demência e outras doenças neurodegenerativas. Temos também outros assuntos sobre esportes. No futebol paulista, Júlio Casares renuncia à presidência de São Paulo. E Gabigol treina no Santos e fica à disposição para o Clássico. E a seleção feminina de 88 pode começar a ganhar auxílio. E Palmeiras registra BO após pichação nos muros do Allianz Parque. Temos agora alguns assuntos que trata da educação em carreira, aqui no site do Correio Brasiliense. Temos aqui sobre o vestibular 60+. Aprovados comemoram o resultado do vestibular 60+ da Universidade de Brasília. A terceira edição desse processo seletivo voltado para pessoas com mais de 60 anos de idade tem 224 vagas. Os aprovados devem realizar o registro acadêmico a partir das 10 horas desta quinta, dia 22 de janeiro, até às 18 horas de amanhã, sexta-feira, dia 23. E falando sobre a ENAMED no Distrito Federal,
Temos aqui a notícia que a Universidade do Distrito Federal tem o único curso de medicina do Distrito Federal com a nota máxima no ENAMED. Essa instituição pública é a única do DF a atingir conceito 5 no exame que avalia a formação médica no país. E aqui também nos explica que essa universidade é vinculada à Escola Superior de Ciências da Saúde. E esse resultado colocou a instituição entre os 10 cursos mais bem colocados do Brasil. De um total de cerca de 351 avaliados em todo o país, a atingir o patamar máximo de excelência na avaliação federal. Temos também Educação Superior, que o SISU 2026 abre inscrições com 274,8 mil vagas em universidades públicas. Lembrando mais uma vez que esse cadastro vai até amanhã, dia 23 de janeiro. Os candidatos podem usar notas do Enem dos últimos 3 anos. Também temos aqui outros assuntos um destaque, na verdade, para quem não passa pelo SISU. Especialistas orientam estudantes. Negativa em processos seletivos pode gerar frustração, ansiedade e também abalar a autoestima, mas não define o futuro acadêmico ou profissional. Entenda os impactos emocionais e saiba quando buscar apoio. Agora, na Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria, na editoria de política. Tarcísio tinha agenda livre para visitar Bolsonaro antes de cancelar ida a Brasília. Como mostrou a Folha, o governador tomou essa decisão por se sentir pressionado por Flávio. E Tarcísio divulga agenda com despachos internos após cancelar a visita a Bolsonaro. Ele desistiu de encontro com o ex-presidente nesta quinta, citando ter outros compromissos. E PSB emprega ex-secretário de Pernambuco acusado de corrupção passiva. Esse ex-secretário recebeu do partido R$ 149.093,37 em salários pagos de janeiro a setembro de 2025. E candidatura de Gleisi Hoffmann no Paraná mexe em chapa do PT e embaralha a disputa pelo Senado. O Lula pediu que a ministra concorra ao cargo visando conter ofensiva bolsonarista na casa. E a aliada Bia Kicis diz que a candidatura de Flávio é Bolsonaro dando as cartas, mesmo preso. Lembrando que o ex-presidente ungiu o filho como candidato à presidência, preterindo o governador de São Paulo. Aqui também informa que o Lula usa cinema nacional como vitrine, mas o efeito eleitoral deve ser baixo. O agente secreto e Ainda Estou Aqui são contraponto a Bolsonaro, embora o discurso mobilize mais a própria militância. E Fachin diz a ministros do Supremo que código de ética não é ideia dele, mas uma demanda da sociedade. O presidente do tribunal conversou com colegas para tentar driblar a crise de imagem. E uma pesquisa registra queda de percentual de argentinos no litoral de Santa Catarina. Cidadãos do país vizinho representaram 19% do total de visitantes nos primeiros 15 dias de 2026, ante 22% no ano passado. E uma outra informação sobre o caso Master diz nesta matéria que Toffoli foi homenageado por cidade de resort em que se hospeda e usou o avião da FAB em visita. O ministro tem um histórico de relação próxima à cidade de Ribeirão Claro, lá no Paraná, que também diz que o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, expõe incômodo com Flávio Bolsonaro e irritariados de Bolsonaro a cancelar visita na Papundinha. O governador planejava a visita de solidariedade, mas ficou aborrecido com fala do senador de que visita sacramentaria a sua candidatura. E Maria Hermínia Tavares escreve o seguinte: o fim das ilusões progressistas. As mudanças na direita desde 2018 não são um fenômeno fortuito. E Tarcísio participa de ato em memória das vítimas do Holocausto em São Paulo.
O governador já esteve 3 vezes na cerimônia desde que foi eleito. E Lula pede a Sidônio para ficar no governo e deve contratar ex-sócio de ministro para a campanha. O presidente quer manter o conselheiro próximo e evitar mudança na comunicação no período eleitoral. Ex-ministro de Bolsonaro fica insatisfeito sobre disputa ao Senado em Pernambuco e deixa PL. Gilson Machado comandou a pasta do turismo e ficou isolado no partido após a prisão do ex-presidente. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, temos aqui um destaque, aqui neste segundo bloco. Cunhada de Toffoli diz que marido nunca foi dono de resort no Paraná. Casa de irmão de ministro do Supremo, relator do caso Master, aparece como sede de empresa que vendeu a fundo de cunhado de Vocaro parte de resort no Paraná por 3 milhões de reais. E o ministro até o momento não se manifestou. Aqui também nos explica que fundo administrador de ativos do Master investiu em empresa de lobista investigado por fraude no INSS. E Mulher de Moraes representa Banco Master em investigação relatada por Dias Toffoli no STF. Temos também outros assuntos. Na Suíça, Trump lança Conselho da Paz durante Fórum Econômico Mundial na Suíça. E Dinamarca afirma que diálogo sobre a Groenlândia deve respeitar a sua integridade territorial. Falando agora sobre inovação em São Paulo, quais endereços abrigam ciência e empreendedorismo de ponta no estado paulista? Temos aqui uma matéria que fala sobre comportamento e afirma que a aposentadoria não é o suficiente. 60% dos beneficiários continuam trabalhando para pagar as contas. É o que aponta a Serasa. Aqui diz que um levantamento mostra que metade dos aposentados recorre a crédito, enfrenta instabilidade financeira e precisa complementar a renda mesmo após deixar o mercado formal. E bancos e corretoras correm para atrair investidores do Master e Will Bank ressarcidos pelo FGC. Temos também outro assunto. Oscar 2026 revela indicados hoje. Saiba também como assistir a este anúncio. Intermediária teria parceria com Mara no São Paulo desde 2023 e oferecia vender provas. E a Rita de Cássia diz estar à disposição para colaborar com essas investigações. Esquema de venda ilegal de camarotes do estado São Paulino veio à tona em dezembro do ano passado. A Adriana Prado disse colocar à disposição para colaborar com as investigações. Ex-mulher do ex-presidente diz que lisura de seus atos será comprovada. E Lula conversa com aliados para formar palanques fortes e garantir mais espaço no Senado. E aqui na seção de opinião temos o primeiro texto do Estado de São Paulo. O Conselho da Paz é uma armadilha. O Brasil deveria polidamente recusar o convite de Donald Trump para integrar o grupo. Já um segundo texto diz sobre os riscos que vão além do Master. Caso é oportunidade para manter perfil técnico de órgãos, mas os sinais de interferência são inquietantes. E penduricalhos para a Polícia Federal. Numa inversão de valores, o governo Lula quer criar gratificações e premiar até quem não trabalha. Agora, no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos aqui esta primeira matéria que CNI contesta no Supremo lei federal que reduz incentivos fiscais. A entidade sustenta que empresas têm direito adquirido a benefícios. Aqui diz que a Confederação Nacional da Indústria ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra dispositivo de lei federal que permite a redução de incentivos e benefícios fiscais já concedidos. Essa entidade contesta, em especial, a regra que só preserva benefícios tributários concedidos por prazo certo quando a contrapartida do contribuinte for investimento previamente aprovado pelo Poder Executivo até 31 de dezembro de 2025. Temos aqui outro assunto sobre a Rádio Justiça,
que debate sobre prisão civil por dívida, um dos destaques desta quinta, dia 22 de janeiro. E também nos conta que na programação terá uma reportagem sobre o uso de conteúdo sexualizado produzido pela inteligência artificial Grok na rede social X, que é o antigo Twitter. Em 2025, julgamentos de temas de repercussão geral tiveram impacto em mais de 220 mil processos em todo o país. Aqui nos explica que nesses recursos, o STF fixa tese a ser aplicada aos casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça, uniformizando a interpretação constitucional sobre este assunto. E antes de darmos continuidade com os destaques que estão no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, nós faremos aqui um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Dando continuidade no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos aqui uma outra matéria que diz que o Supremo autoriza a realização de depoimentos do caso BRB Master na próxima semana. Os investigados serão ouvidos no Supremo, conforme despacho do ministro Dias Toffoli. E a STF recebe contribuições de 88 instituições para Centro de Estudos Constitucionais. Colaborações subsidiarão escolha de temas de pesquisa em 2 eixos temáticos. E a STF suspende regras do município de São Paulo que criam condições para transporte por moto via aplicativo. Para o ministro Alexandre de Moraes, trechos de lei e decreto municipais criavam barreiras ao funcionamento desse serviço. E a STF afasta a cobrança de PASEP do Estado de Goiás e do Instituto de Previdência Estadual. Segundo o ministro Flávio Dino, haverá duplicidade da exigência tributária, que é uma prática vedada pelo Supremo Tribunal Federal. Temos outro assunto que o STF suspende demolição de moradias ocupadas por famílias vulneráveis em Guarulhos. Em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes constatou a possibilidade de expressiva lesão à ordem pública e social, que diz que o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão que havia determinado a demolição de moradias em uma área do Parque Estadual de Itaberaba, que fica localizado este parque no estado de São Paulo. A medida resultaria na remoção forçada de mais de 140 famílias em situação de vulnerabilidade social. E a decisão do ministro foi proferida na suspensão de liminar, apresentada pelo município de Guarulhos. Agora, outro assunto. Decisões do STF asseguram a autonomia das universidades e acesso ao ensino superior. O Dia da Universidade, que foi comemorado no último domingo, dia 18, homenageia o papel dessas instituições e reconhece a sua importância social, cultural e econômica para o país, que diz que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9.394, de 1996, define as universidades como instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão, de domínio e cultivo do saber humano. Ou seja, a universidade é um conjunto de faculdades que, integradas, contribuem para criar, disseminar e aplicar os múltiplos saberes produzidos pela comunidade acadêmica. E também trabalha com aprofundamento, especialização por meio da pós-graduação e cursos de mestrado e doutorado, além da cooperação internacional. E segundo o Censo da Educação Superior 2024, divulgado aí pelo Ministério da Educação, o país tem 2.561 instituições de ensino superior, mas apenas 206 são universidades. No caso aqui nos explica que 69 são federais, 41 estaduais e 6 municípios e 90 particulares.
onde lecionam quase 185 mil professoras e professores. Agora, na Agência Brasil, temos aqui um assunto que mais de 300 pets estarão disponíveis para adoção em evento no estado de São Paulo. Além da adoção dos pets, o público poderá se informar sobre cuidados básicos e também como fazer a guarda responsável desses animais. E Metro recomenda atenção na compra do bebê conforto. O equipamento deve ter um selo de certificação do Instituto. E Oscar anuncia indicados nesta quinta. E lembrando que o filme brasileiro O Agente Secreto é um dos cotados. Temos agora um assunto que é o Conselho Federal de Medicina busca estuda usar a ENAMED para conceder registro profissional para faculdades. Discurso dos médicos é corporativista. Aqui diz que o Conselho Federal de Medicina estuda realizar as notas do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que é o ENAMED, como critério para conceder registro profissional aos formandos. Para isso, pediu ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, os microdados do exame, como a identificação das pessoas que tiraram notas 1 ou 2, consideradas insuficientes. O INEP respondeu pela avaliação, ainda não respondeu se vai atender ao pedido. E na última terça, dia 20, o Instituto divulgou informações sobre cada estudante que realizou a prova, incluindo dados acadêmicos, notas e respostas do questionário socioeconômico. Esses dados, no entanto, não trazem a identificação dos alunos. Temos outros assuntos para a economia, que Bolsa sobe mais de 3% e encosta nos 172 mil pontos com recuo de Trump. E falando sobre o presidente norte-americano, Trump afirma que foi alcançado o arcabouço para um acordo sobre Groenlândia. O presidente americano descartou o uso de força e cobrança de tarifas. Uma outra informação é que o Ministério das Relações Exteriores monitora a decisão de eurodeputados que trava acordo com o Mercosul. O Parlamento Europeu aprovou reavaliação de tratado comercial na Justiça. Em Direitos Humanos, Guia de Direitos dos Povos de Matriz Africana é lançada em Brasília. E edital prorroga inscrições para restauração em terras indígenas. E as propostas podem ser enviadas até 27 de fevereiro. Sobre o Banco Will, temos aqui uma matéria da Agência Brasil. Entenda como funciona a liquidação e os impactos dessa medida. As operações do banco são interrompidas e clientes perdem acesso a contas. E suspensão de novos vistos de imigração para os Estados Unidos começou ontem, quarta-feira. Essa lista inclui Brasil e mais 74 países e não afeta vistos de turismo. Temos aqui um outro assunto, que o piso do magistério tem reajuste de 5,4% e vai a 5,1 mil em 2026. E preços de repelentes podem variar até 110%, é o que afirma o Procon. A pesquisa identificou maior variação de preço em repelente infantil. Temos também outro assunto, que o presidente Lula participará do dia de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta-feira. Esse evento ocorre em Salvador com mais de 3 mil camponeses. E na educação, o ProUni em 2026 oferece mais de 590 mil bolsas em instituições privadas. Essa inscrição vai de 26 a 29 de fevereiro. Temos também outro assunto internacional, que Lula e Erdogan, que é o presidente da Turquia, conversam sobre gás e COP. Os líderes trocaram impressões sobre panorama geopolítico, diz o Planalto. E na Suíça,
A ministra Esther Dweck defende a integração da América Latina e esse alinhamento poderia ampliar potencial de crescimento econômico. Temos aqui outra notícia, que após alta hospitalar, primo de crianças desaparecidas auxilia na busca. O Cauã foi acompanhado por uma equipe especializada. Temos também na editoria internacional que o Parlamento Europeu pede que Justiça avalie acordo com o Mercosul. E na saúde, aqui no Brasil, a Anvisa proíbe vendas de canetas emagrecedoras sem registro no país. E governo recompõe orçamento para educação e ciência. E por último, a Polícia Federal investiga grupo suspeito de usar criptomoeda para lavar dinheiro. Aqui informa que a organização teria movimentado mais de 39 milhões de reais. E esses foram os principais assuntos em destaque nos principais sites de notícias dos jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha. Deixo aqui mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.